música é um conceito praticamente universal. É algo que, mano, simplesmente é impossível você não gostar. Tipo, você não gostar de nenhuma música, pelo menos uma outra musiquinha, você vai acabar gostando. Música é um conceito completamente universal e faz parte de praticamente toda a cultura humana, tendo cada sua região, sua música específica e blá blá blá. Mano, é o terceiro vídeo que eu gravo sobre música e eu já fiz essa mesma intro falando de música, tipo, umas 3, 4 vezes. Então eu não vou repetir tudo isso falando, nossa, como música é importante, como eu gosto de música, como música é incrível. Mano, não, eu não vou repetir isso pela quinta vez. Beleza, o vídeo de hoje é um pouco diferente. É algo que eu tive essa ideia porque eu vi um youtuber gringo fazendo, achei, mano, que da hora, muito poggers. Vou fazer também, que é basicamente hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns artistas que foram banidos do Spotify. E só pra avisar, eu vou olhar aqui artistas relativamente grandes. Eu não vou olhar a banda Kill Everyone 234568 que tem 100 ou tinha 100 ouvintes mensais e eles faziam música falando que iam, sei lá, matar o presidente dos Estados Unidos e eles foram banidos. Não, vamos falar de artistas grandes que por um motivo ou outro foram banidos. Então tá, primeiro de tudo, tem um elefante na sala. Temos um problema que a gente tem que falar sobre ele primeiro, que é sobre liberdade de expressão e artistas silenciados, entre aspas, e sobre separar a arte do artista. Então, sim, com absolutamente toda certeza, todos podem fazer música para todas as pessoas escutarem, por mais que a pessoa não seja uma pessoa muito boa e tenha uma moral duvidosa, ainda assim isso não tira o direito dela de expressar os seus sentimentos e a sua forma artística por música. Mas ainda assim, dependendo dos casos, é complicado. Porque vocês vão ver que nessa lista tem algumas pessoas um pouco complicadas, tem uns bichos ruins meio difíceis assim de lidar, sabe? Mas ainda assim, as músicas que eles produzem, que eles fizeram, não é algo que deve ser completamente banida do Spotify, completamente silenciada e jogada num bueiro para ser esquecida para sempre. Não, até do pior ser humano, ainda assim é necessário manter de certa forma a arte deles e a história deles lá guardada. E o Spotify sabe disso, e ele sabe também que ia dar uma puta de uma polêmica, principalmente de fãs de certos artistas, caso eles simplesmente banissem completamente algum artista do Spotify. Então, por mais bicho ruim e coisa ruim que eles sejam, as músicas deles ainda estão up. E ainda assim o Spotify ele tem um pequeno policiamento de músicas de silenciamento, que é basicamente eles fazem duas coisas. A primeira coisa é que se você é um artista muito grande e acabou por entrar uma polêmica também muito grande, tipo realmente muito grande, eles acabam por banir você das playlists feitas pelo próprio Spotify. O Spotify tem aquelas playlists tipo de R&B, metal, rock, essas coisas, onde eles colocam alguns artistas do momento, alguns artistas populares e tal. E eles podem simplesmente te banir dessas playlists que são bem importantes. Porque pessoas que não são muito culturadas, não são muito nerds de músicas assim, provavelmente vão para essas playlists, assim, dando muita play e visibilidade para os artistas que estão nelas, podendo até mudar a carreira de certo artista. Então, muitos deles acabam sendo completamente banidos dessas playlists devido a polêmicas grandes. E outra coisa também que o Spotify faz, e ele pode fazer, e já fez, é que se for detectado uma quantidade de bots, se você pegar e tiver uma quantidade de views meio anormal na sua música, eles acabam por poder banir a sua conta, banir seu álbum que teve essas views e te deixar suspenso e revogar o dinheiro que você ganhou. Porque se você não sabe, o Spotify você ganha uma certa quantidade de dinheiro a cada play. Então, para não acontecer das pessoas criarem uma conta no Spotify e ficarem pegando milhões e milhões e milhões de bots e ficarem só dando replay nas músicas, acaba que eles fizeram essa pequena polícia, esse pequeno policiamento para não acontecer desses casos. E, ok, que intro longa, né, mano? Porra, quase 5 minutos mais de 5 minutos de intro, porra. Mas enfim, opa, você provavelmente não conhece.
mas eu me chamo também. Obrigado pelos meus inscritos. E hoje a gente vai ver alguns dos artistas banidos ou silenciados do Spotify. Ok. Bem, geralmente em grande parte dos meus vídeos eu começo com os casos menores e vou indo para os casos maiores, mas hoje vamos fazer um pouco diferente. Vamos começar ao contrário. Porque, a gente tem que começar por aqui. Ai, eu tô falando de R. Kelly. Se você não sabe quem que é R. Kelly, eu não sei onde você viveu nos últimos 30 anos. Eu não sei nem se você tem 30 anos, mas eu não sei nem aonde você estava durante esses tempos. R. Kelly é simplesmente, provavelmente, o maior cantor de R&B de todos os tempos. O cara é simplesmente um deus da música. Ele ganhou 3 Grammys e seus álbuns são estimados de terem vendido mais de 75 milhões de cópias, o que é muita cópia. Estrelando com seu álbum Born in the 90s, R. Kelly simplesmente ganhou todas as rádios e tudo. Existe uma época onde todo mundo só falava em R. Kelly, principalmente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Todo mundo só falava em R. Kelly, ele era provavelmente o maior cantor daquela época junto com Michael Jackson e alguns outros. Mas, bem, por que todo mundo parou de falar dele? Porque simplesmente em 2002 ele foi preso por portar CP. Que, se você não sabe, CP significa filmes adultos que envolvem menores de idade. Eu não vou mais elaborar nisso. Ele foi preso e ficou preso por 6 anos em julgamento. Depois teve uma história muito longa, ele acabou sendo solto, mas logo em seguida, ano passado, em 2022, ele acabou sendo preso novamente por 30 anos. Ele está totalmente preso nos Estados Unidos por 30 anos sem poder sair, por exatamente portar, vender e traficar CP. E já tiveram inúmeros movimentos populares. Existe o relativamente famoso Mute R. Kelly, que foi um movimento de tirar completamente todas as músicas e menções dele de rádios e mídias famosas, TVs, essas coisas. Então você nunca mais vai escutar uma música do R. Kelly tocando nos rádios por causa disso. E o Spotify fez exatamente a mesma coisa. Quando teve o movimento do Mute R. Kelly, eles retiraram, como maneira de protesto, eles retiraram todas as músicas do R. Kelly de suas playlists. E atualmente é engraçado que se você pesquisar R. Kelly no Spotify, na barra de pesquisa do Spotify, ele nem aparece como a primeira opção. O Spotify faz de tudo para não dar o spotlight, não dar mais atenção para esse completo monstro horrível. E a história do R. Kelly é muito extensa. Eu podia fazer, um vídeo inteiro falando dele, porque até uns anos atrás saiu até um documentário sobre ele chamado Escape R. Kelly, ou Fugindo de R. Kelly, que é um documentário sobre as vítimas e todas as pessoas que sofreram na mão desse cara. Como forma de protesto, ele é praticamente inexistente no Spotify quase. E o mesmo não pode ser dito para a nossa próxima pessoa da lista. XXXTentacion foi também um dos maiores artistas dos últimos anos, tendo várias músicas com mais de 1 bilhão de streams, o que é fodendo muita coisa, e tendo praticamente todas as músicas dele sendo extremamente famosas. Então, se você é uma das poucas pessoas, eu acho, que não conhece o X, ele foi morto a tiros em 2018. Devido a um roubo que aconteceu numa loja que ele estava. E justamente um mês antes disso, o Spotify havia retirado todas as suas músicas de playlists oficiais. Havia feito o famoso mutezinho nele. Porque, bem, nessa época saíram inúmeras alegações do X ter espancado a ex-namorada dele, que na época estava grávida. Ele já tinha sido preso por agressão em 2016, 2 anos antes disso tudo acontecer, mas ele acabou sendo solto por falta de provas. E em seguida acontece a mesma coisa em 2018.
O caso do X é um pouco mais diferente também, porque um mês depois que ele acabou sendo baleado, o Pitchfork, que é um site que faz reviews de música bem grande, é um dos maiores sites e é bem conhecido por ter umas opiniões bem merdas. Tá, mas enfim, não tô aqui pra falar disso agora. Dá pra fazer um vídeo inteiro falando de opiniões merdas do Pitchfork, que é uma ótima ideia, eu vou anotar no meu caderninho. Mas, enfim, o Pitchfork, um mês depois da morte do X, eles lançaram um áudio onde o X confirmava todas as acusações que haviam sido feitos contra ele. E atualmente, hoje em dia, depois de toda a investigação e tudo que aconteceu, é confirmado realmente tudo que o X havia cometido foi verdade. Todas as acusações contra ele, absolutamente tudo, eram 100% de verdade. Grande parte delas, pelo menos. E o que deu uma puta merda pro Pitchfork, porque pareceu na época muito que eles estavam fazendo isso pra meio que surfar no hype da morte dele. Porque ele morrer, o X, pra quem não sabe, ele era um dos maiores artistas, principalmente no ramo rap emo adolescente. Que é algo bem nichado, mas é grande, incrivelmente grande. E a morte dele foi provavelmente foi um dos maiores acontecimentos, talvez até o maior acontecimento de 2018. Foi simplesmente um absurdo na época. Eu lembro de eu chegar na escola quando eu era menor ainda, e meus amigos, todo mundo triste, todo mundo tristão falando disso. Mano, o que tá acontecendo? Quem que é esse cara? Mas acabou que na época pareceu muito que o Pitchfork estava surfando na onda do X, surfando que ele estava num all-time high, que ele estava num dos maiores momentos da fama dele, assim. Porque apesar de tudo, a morte de um artista traz muita fama pra ele. E essa história também é um pouquinho longa, aconteceu muitas coisas, mas o Spotify acabou por trazer as músicas dele de volta após a própria namorada dele, após a própria vítima de tudo que aconteceu ter pedido pro Spotify ter ido lá e ter falado que ela tinha vontade, ela queria que as músicas dele não fossem silenciadas dessa forma, que elas fossem continuadas nas playlists do Spotify. E assim, se querendo falar nada, mas coincidentemente, ela também autorizou inúmeras músicas dele a serem lançadas depois que ele morreu. E até, ele lança música até hoje, faz tipo, mano, há 5 anos que ele morreu, quase ele lança música até hoje, e ela ganha todo o dinheiro, mas enfim. E com isso, as músicas dele conseguiram ser retornadas para o Spotify. Indo de um rapper a outro, agora a gente tem Tay-K. Ok, você provavelmente não conhece esse cara. Ele é um rapper bem underground americano, que ficou relativamente popular com o seu hit The Race, que era uma música falando sobre fugir da polícia, cometer crimes e fugir da polícia. O rapper gangster americano padrão. E eu acho bem engraçado porque eu lembro de toda essa situação acontecendo na época e foi... Não foi legal acompanhar, mas foi com certeza uma situação, foi bem triste pra falar a verdade. Mas basicamente a história é o seguinte. Em 2016, Tay-K e mais 2 mulheres, a vítima do crime de Tay-K seria Zack. Ele seria atraído pelas mulheres para dentro de casa, drogado, as mulheres deixariam a porta aberta e Tay-K e mais 2 amigos contratados por ele iriam roubar as coisas dentro. Mas no dia que isso ia acontecer, Zack tinha um amigo em casa. E quando as mulheres chegaram e logo em seguida Tay-K e aqueles 2 amigos, as coisas acabaram dando errado e basicamente os amigos de Tay-K atiraram em Zack e seu amigo, assim matando o amigo de Zack e ferindo gravemente o próprio. Em seguida, Tay-K foi posto como preso em casa, quando você tem que usar a tornozeleira eletrônica e você não pode sair em casa durante seu julgamento. E justamente nessa época ele fez um tweet falando: foda-se essa merda, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Ele tirou a tornozeleira eletrônica dele e vazou. E exatamente nessa época, onde ele estava sendo procurado pela polícia, ele lançou sua música The Race. Exatamente, uma música falando sobre estar sendo procurado pela polícia. Junto com um clipe musical que atualmente está com mais de 100 milhões de visualizações. O que é muita coisa. E o vídeo era exatamente isso. Ele falando como ele ia matar a polícia e como ele ia fugir da polícia e ninguém ia conseguir pegar ele. Engraçado que um ano depois, em 2018, ele foi pego.
e com mais um crime em suas costas, onde ele acabou por assaltar e matar um idoso de 60 anos. E toda essa situação é bem complicada. TK foi preso e atualmente ele pegou prisão perpétua, sem capacidade de pedir para sair depois de alguns anos. E o caso do TK é outro caso bem complicado, porque com isso, o caso do TK é outro caso bem complicado, porque justamente toda essa história por cima dele catapultou a carreira musical dele e tudo dele pra lá pra cima. Quando essa música saiu e o pessoal descobriu a história, todo mundo ficou louco pra saber o que ia acontecer com esse cara, como que ele tava indo, onde que ele tava. Muita galera falando que ele era muito foda por estar fazendo tudo isso. E justo no meio de toda essa polêmica, o Spotify acabou por retirar ele, retirar o The Race, que era uma das maiores músicas de 2017, acabou por retirar suas playlists oficiais de rap e dos seus hits do momento. Porque realmente nesse caso é complicado, cara, porque depois de tudo que esse cara fez, realmente não existe maneira de voltar. E a melhor decisão do Spotify mesmo foi simplesmente pegar e banir as músicas dele de todas as playlists, porque não faz sentido nenhum um monstro e assassino desses tá junto de artistas extremamente populares. E fun fact, na época que TK cometeu seu primeiro crime, onde ele entrou na casa do cara e acabou sem querer não, né, mas acabou dando errado e matando o amigo dele, ele tinha apenas 16 anos naquela época. O cara tinha 16 anos e fez tudo isso. Então, realmente, existem pessoas que é melhor ficarem presas. Agora a gente tem dois casos meio, não engraçados, mas inusitados, de artistas que foram banidos injustamente. E o primeiro deles é o Julián Álvarez. Ele é um artista mexicano de atualmente 39 anos, relativamente bem popular no México. E esse cara, ele foi banido do Spotify por 5 anos, mas ele não foi igual às outras pessoas que pegaram e tiveram suas músicas banidas das grandes playlists. Ele foi simplesmente completamente banido e todas as suas músicas que estavam no aplicativo, no site, no programa, foram apagadas. Todas as músicas dele simplesmente foram apagadas do site. Por que isso aconteceu? Bem, basicamente em 2017, Julián acabou por entrar em uma suspeita de fazer parte de um cartel de drogas. E isso aconteceu porque ele supostamente teria ligações com Raul Flores, que é um dos maiores traficantes atualmente do México. O cara simplesmente domina quase todo o México com suas drogas. E há 5 anos atrás, Julián foi dito como tendo ligações com uma construtora que fazia parte do império de droga de Raul. Que seria como uma construtora fachada para poder lavar o dinheiro da droga e traficar mais. Porém, o grande X da questão é que o Julián, ele não fazia a menor ideia disso. Ele não fazia a menor ideia de que a construtora era uma fachada e ele apenas havia aceitado o contrato, aceitado a oferta de colocar o seu nome na construtora, porque Raul, ele não sabia que o Raul estava envolvido. E apareceu uma oferta muito boa para ele, então ele colocou o nomezinho dele lá. E em 2017, quando foi descoberto que a construtora era tudo uma fachada, ele pegou e ele foi obrigado a retirar todas as músicas que ele tinha do Spotify, por causa de motivos legais e sigilo, porque ele havia sido preso e lá no México as coisas são um pouquinho mais complicadas. E ele ia precisar tirar todas as músicas dele. Um certo tempo depois foi descoberto que ele não fazia a menor ideia do que ele estava se metendo e ele era completamente inocente, fazendo assim ele ser desbanido do Spotify. Parabéns. E atualmente você pode encontrar ele em inúmeras várias playlists. Ele tá com a conta dele no Spotify sendo normalmente patrocinada, tudo tranquilo. E a outra pessoa que a gente tem pra falar é uma dupla. Smoke the Mirror são uma banda composta por uma menina que toca violoncelo e um cara que toca violão normal. E
Eles foram banidos do Spotify por alegadamente terem uma fanbase muito leal a eles. Por que isso aconteceu? Bem, em 2015 eles lançaram um álbum conhecido como Thin Black Line, e imploraram para os fãs irem escutar o álbum como qualquer artista normal faria. Mas, alguns dias depois eles tiveram uma surpresa, quando o álbum deles foi removido do Spotify por algum motivo. Assim, eles ficaram, uai, por que meu álbum foi removido do Spotify? Que porra é essa? E, bem, basicamente o Spotify respondeu a eles falando que as views no último álbum deles estava estranhas. O número de views estava bem estranho, com views anormalmente altas. Falando assim, acusando eles de terem usado bots para conseguirem views desse porte, conseguirem bastante visualizações. E o que obviamente eles acabaram por negar. E assim, acusando o Spotify de volta de calúnia, de estar difamando eles, falando que eles usavam bot. Sendo que na verdade era apenas os fãs, entre aspas, deles. E fun fact, essa briga continua até hoje, o Spotify ainda não botou o álbum de volta em ar. Porque essa briga judicial continua até hoje, do eles usaram ou não usaram bots, a conta deles ainda tá up. Mas o álbum completamente desapareceu do Spotify. E esse foi o vídeo de hoje. Então, esse vídeo provavelmente, quase com certeza, vai ter uma parte 2, porque eu gostei muito de fazer ele. E ainda assim tem vários outros artistas que a gente pode falar. Provavelmente deve sair uma parte 2 daqui a algumas semanas com mais 5 artistas. E, enfim, eu nunca peço isso, mas por favor, cara, se inscreve, a gente acabou chegando a 1000 inscritos. Vamos dar uma upzinha, os últimos vídeos estão pegando muita view por algum motivo. Eu não sei porquê, mas estão pegando muita view. E é isso, vejo vocês semana que vem e até mais, guys.